veterotestamentários. Qual a teologia bíblica dos livros veterotestamentários? Qual a teologia bíblica de Gênesis? Qual a teologia bíblica de Salmo? Qual a teologia bíblica do profeta Isaías? É disso que ela se preocupa. Ela vai extrair o que o autor disse, o que o autor pensou, o que o autor ensinou acerca de Deus. Já a introdução ao Antigo Testamento, no nosso caso, como é que nós estudamos introdução ao Antigo Testamento? Eu lecionei a introdução ao Antigo Testamento, lá no começo do curso, lá no curso básico. Introdução ao Antigo Testamento. Como é que nós estudamos? Nós estudamos Pentateuco. São os 5 primeiros livros, não é isso? De Gênesis a Deuteronômio. Estudamos Pentateuco. Isso, na verdade, é introdução ao Antigo Testamento. Mas nós estudamos dividido. Então, como nós estudamos dividido? Introdução ao Antigo Testamento, Pentateuco. Depois, livros históricos. Depois, livros poéticos. Depois, livros proféticos. Isso é a introdução ao Antigo Testamento. Nós estudamos dividido assim. E o que é que trata quando nós estudamos isso? Trata dos aspectos pertinentes ao cânon. Aspectos pertinentes ao cânon. E não extrair o pensamento teológico. O que seriam esses aspectos pertinentes ao cânon? O tempo em que o livro passou a fazer parte do cânon, se ele sempre foi bem quisto dentro do cânon, ou se foi questionado, como é o caso do livro de Cantares de Salomão, que foi questionado. Então, esses são aspectos pertinentes ao cânon, que são estudados. Estuda-se também, dentro de Introdução ao Antigo Testamento, o texto, mas não nas suas minúcias teológicas. O texto pelo texto, e não para extrair os seus detalhes, as suas minúcias teológicas. Estuda-se também a data. Alguns livros são de difícil datação. A questão da data estuda-se em Introdução ao Antigo Testamento. A questão da autoria, a questão da composição do texto. Do que o texto é composto? Tem a sua unidade? A estrutura do texto faz parte de Introdução ao Antigo Testamento. Estudar a estrutura do texto, como ele se divide, no esboço dele. É feito também em Teologia Bíblica do Antigo Testamento um comentário descritivo. É apenas uma descrição. O comentário não é analítico, não é pormenorizado. É um comentário descritivo de cada livro, sem se deter em sua teologia específica. O papel de deter-se na teologia específica é papel da teologia bíblica do Antigo Testamento. Será que entendemos bem, então, essa diferenciação? Para que seja despertado em nós o interesse de conhecer, de estudar teologia bíblica do Antigo Testamento, sem já previamente criar contra a disciplina um preconceito, achar que ela é repetitiva. No decorrer das aulas, nós veremos que ela não é repetitiva. Uma questão também bastante importante é o valor do Antigo Testamento para a vida cristã. É estudando teologia bíblica do Antigo Testamento que nós descobrimos isso. Qual o valor do Antigo Testamento para a vida cristã? O Antigo Testamento ele é fundamental para a nossa compreensão de Deus. Não teremos uma boa compreensão da pessoa de Deus se não entendermos bem o Antigo Testamento. Como a nossa compreensão de Deus e dos seus propósitos. A teologia bíblica do Antigo Testamento inclui um olhar para a teologia propriamente dita.
estuda acerca do Deus Pai, para a antropologia, que estuda acerca do homem, para a escatologia, que estuda as últimas coisas, escatos, últimas, logia, estudo das últimas coisas. Entre outros assuntos vitais para a nossa fé. Nossa fé. Porque não é bom nós pensarmos que nós devemos depender somente da oração, somente da graça. Nós precisamos também de alimentar a nossa fé com conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E esse conhecimento de Deus, do seu caráter, do seu ser, de como ele se revela, começa no Antigo Testamento para poder avançar para o Novo. Então o Antigo Testamento é importantíssimo. As sementes de algumas doutrinas, como a doutrina da expiação substitutiva. A doutrina da expiação substitutiva. Doutrina que diz que nós fomos substituídos, que alguém fez uma expiação por nós, que alguém limpou. A palavra expiação vem de capar, de cobrir. Alguém cobriu os nossos pecados. E depois, não só cobriu, mas posteriormente no Novo Testamento, Cristo lavou os nossos pecados, nos limpou. A semente dessa doutrina da expiação, ela está lá no Antigo Testamento. E nós vamos conhecer como? Estudando teologia do Antigo Testamento. A doutrina da eleição, da santidade, a doutrina que nos fala sobre a misericórdia de Deus, sobre o julgamento e os julgamentos, sobre o perdão, todas elas estão em estado seminal, todas elas principiam no Antigo Testamento. Então, é uma disciplina bastante importante, teologia do Antigo Testamento. Nós estamos caminhando para o final dessa nossa primeira aula. Então vejamos se atingimos os nossos objetivos. Nosso primeiro objetivo foi reconhecer que para estudarmos teologia bíblica do Antigo Testamento é necessário primeiro entender o termo teologia. Theos, logos, logia, pensamento, palavra, tratado. Então, pensamento acerca de Deus, palavra acerca de Deus. Entendendo isso, fica mais claro para nós que teologia do Antigo Testamento é a revelação do pensamento, do discurso, do estudo acerca de Deus no Antigo Testamento. Vimos também aí as áreas em que a teologia bíblica pode ser dividida, não é isso? Vimos a teologia bíblica dividida de algumas formas diferentes. Essa parte nós não nos aprofundamos, porque ela é um tanto mais extensa, e esse material ele foi entregue, vocês já estão de posse deles, basta acessar o nosso grupo no WhatsApp. E nós também buscamos entender o valor do Antigo Testamento para a vida cristã, e descobrimos que o Antigo Testamento enriquece a nossa vida cristã, porque ele começa a nos mostrar a revelação de Deus, que vai ficando cada vez mais clara até se tornar plena na presença de Jesus Cristo no Novo Testamento. Espero que essa aula tenha sido de proveito para vocês. Espero também estar com vocês presencialmente, porque é disso que eu gosto. Eu gosto de vê-los, de ver os vossos sorrisos. Mas nesse momento nós estamos momentaneamente afastados. Mas que Deus possa nos proporcionar um momento de nós estarmos juntos presencialmente de novo. Por enquanto eu faço as palavras do apóstolo Paulo. Eu estou ausente no corpo, mas presente no Espírito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar com mais uma oração,
pela nossa pátria, pela humanidade, pelas famílias enlutadas, e para que o entendimento da disciplina possa entrar, não somente na nossa mente, mas no nosso coração, nós possamos vivenciar a disciplina da teologia do Antigo Testamento. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos, ó Pai, por esta oportunidade. É bem verdade que de forma diferente, nesse momento difícil, mas esperamos, ó Pai, ter alcançado nossos alunos. Entregamos nas tuas mãos, ó Pai, a humanidade, as nossas nações, as famílias enlutadas, e pedimos, ó Pai, que na ira o Senhor lembre-se da misericórdia, como diz a tua palavra. Nos abençoa, Deus. Nos ajuda a guardar no nosso coração essa primeira aula dessa disciplina, Teologia do Antigo Testamento. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro.